Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vou ler no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32, que Deus possa falar conosco através desta passagem. Aleluia, glórias a Deus. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32, que diz: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lídia, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-nos todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Somente até aqui, né, irmãos? Estava pedindo a direção de Deus, mas logo o primeiro hino, né, falou da grande pesca, né? Pescar para Jesus. Então, essa é uma palavra confirmada por Deus. Que Deus possa falar nesta noite com todos nós, no nosso coração, através dessa passagem. Aqui, irmãos, Enéas quer dizer glorioso, herói. Aleluia. Mas esse homem, no momento que ele estava passando, ele não era um herói, porque ele estava ali, né, irmãos? Ele era um homem paralítico, diz a passagem. E aqui, irmão, diz a passagem que Pedro passou por toda parte, ali por toda aquela redondeza, aquela vizinhança, mas veio também aos santos. Então, irmãos, que nós entendemos nessa passagem que esse homem era crente, ele era um crente. Paulo que fala muitas vezes aos santos, né? Quer dizer aos crentes. E aqui diz a passagem que Pedro também veio aos santos que habitavam em Lídia. Então, muitas vezes nós pensamos, né, irmãos, que o crente não pode ficar doente, não pode adoecer, não pode passar por luta, não pode passar por dificuldade, não pode passar por nada. Mas aqui, irmãos, essa passagem deixa bem claro. Muitas vezes você passa por uma doença, passa por uma enfermidade, por uma luta, para engrandecer o nome de Jesus. Para converter também as muitas outras pessoas através de você. Foi o caso desse homem aqui, Enéas. Aqui diz a passagem, irmãos, que Pedro, ele passava por muitos lugares, mas ele também veio até essa cidade. Porque ali tinha um homem chamado Enéas, e ele era paralítico havia 8 anos. 8 anos ele estava ali na sua cama, não fazia nada, né, irmãos? Estava ali pensando: este é o fim. Este é o meu fim, ficar aqui prostrado nessa cama, este é o fim. Mas quando Deus, irmãos, quer operar, quando Deus quer fazer milagre, você menos espera, o milagre vem. Ali diz a passagem, irmãos, que esse homem não chamou Pedro, como muitas vezes, né? Jesus, quando ia passando, muitos chamavam Jesus para operar milagre. Aleluia, glória a Deus. É no caso, né, irmãos? Ali diz a passagem
da filha de Jairo. A filha de Jairo ali tem uma passagem que diz ali, né, irmãos, Lucas capítulo 8, que a filha dele estava doente e Jairo foi chamar a Jesus. Mas Jesus tinha uma grande multidão que acompanhava ele ali, né, irmãos? Demorou muito, diz a passagem. Demorou muito. Mas nesse caso aqui, irmãos, Pedro foi até aos santos. Foi até a casa desse homem que era crente, diz a passagem. Aleluia, glória a Deus. E ali diz, irmãos, que quando Pedro chegou lá, achou certo homem chamado Enéas. Ele fazia 8 anos paralítico e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo, Ele quer te curar. Levanta-te da cama. E logo se levantou este homem. Irmãos, muitas vezes, algumas pessoas passam por uma doença para que a fé de outras pessoas aumente por você. Foi o caso desse homem. Diz aqui a passagem que viram todos os que habitavam em Lídia e Sorona, os quais se converteram. Todas aquelas pessoas se converteram por causa do milagre através deste homem. Muitas vezes, irmãos, o milagre vem através de uma pessoa simples, de uma pessoa que está ali doente, mas ali, tudo aquilo dali, irmãos, é para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Tem uma passagem, irmãos, lá em João 9, que ali Jesus ia passando, né, com seus discípulos, e ali havia um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou, a família dele ou ele? E ali Jesus nem pecou, nem ele, nem a família dele. Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E ali diz que Jesus ali, né, cuspiu na terra e ali passou nos olhos daquele homem e disse: vai e lava lá no tanque de Siloé. E ali aquele homem, ele foi, porque os milagres, irmãos, que Jesus fazia, ele não fazia o milagre assim de graça. Sempre ele mandava alguém fazer algo. Da mesma forma aquela passagem que tem ali em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. No caso daqueles quatro amigos que levaram aquele paralítico, aquele homem ali que estava na cama, né? Quando chegaram ali, tinha uma grande multidão que impedia. E eles destelharam. E ali Jesus falou: seus pecados estão perdoados. E depois ele mandou ele pegar a cama e levantar em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes Jesus, irmãos, ele sempre mandava a pessoa ir fazer algo. Da mesma forma, né, irmãos? Aleluia. Foi como essa passagem, como eu falei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, essa passagem da cura de Enéas, esse homem havia 8 anos, ali paralítico, não andava, mas a cura veio através de Pedro, falando ali, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer te curar. Levanta-te e arruma a tua cama. Ali ele já pediu para aquele homem levantasse e arrumar aquela cama para todos vissem ali que ele realmente estava curado em nome de Jesus. E ali diz essa passagem, o homem levantou e fez a cama, arrumou a cama em nome do Senhor Jesus. Irmãos, diz a passagem que todos
na cidade foram convertidos através desse homem, através desse milagre que foi ali operado por o nome do Senhor Jesus, que Pedro ali, irmãos, diz a passagem que Pedro, onde ele passava, até mesmo a sombra dele curava as pessoas de enfermidade. Então, nós temos que ter fé em Cristo Jesus, porque é Cristo que nos cura, que nos salva, nos liberta de todas as nossas enfermidades. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, muitas vezes, como eu falei, Deus, Ele opera nas coisas mais simples. Tem uma passagem bem interessante lá em 2 Reis, capítulo 7, que ali, através do profeta, né, que lançou uma palavra ali, mas Deus usou ali 4 leprosos. O profeta lançou a palavra, mas Deus usou ali os 4 leprosos que estavam ali fora da cidade. E ali diz a passagem que eles pensaram com o outro, começou a conversar um com o outro. Se nós entrarmos na cidade, lá nós morreremos que há fome. Se nós ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos fazer algo. Vamos até lá no arraial dos Sírios. E ali diz, irmãos, que eles começaram a andar. Foi através daqueles leprosos. Muitas vezes nós não damos nada por uma pessoa doente, mas Deus quer operar um milagre para mostrar a outras pessoas e se converter, que Deus cura, salva e liberta. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós passamos por lutas, por doença e pensamos, Deus não está me vendo, mas sempre tem o momento certo. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Quando for no momento certo, Deus vai agir como agiu com esse homem. Enéas já tinha perdido a esperança, 8 anos, imagina, ali numa cama prostrado. Mas a providência veio de Deus. Ali Deus usou Pedro para ir naquele homem que era crente. Ele foi aos santos e ali ele viu esse homem. Como eu estava falando dos leprosos, né, irmãos? Ali os leprosos foram até o arraial. E ali, quando foram no caminho, Deus usou ali, né, através dos leprosos, para todos os sírios ouvir que vinha um grande exército, mas apenas vinha 4 homens leprosos ali. Mas eles ouviram que vinha um grande exército e todos correram, deixaram tudo para trás, tudo, a riqueza ali, a comida, tudo que aquelas pessoas precisavam, veio através desses leprosos. E ali eles comeram, beberam, se fartaram, pegaram roupa, e eles falaram, vamos esperar até de manhã? Não, nós temos que fazer algo. Então ali eles chamaram ao rei, à porta da cidade, que eles não podiam entrar, e ali logo o rei veio meio desconfiado, né? Mas veio, olhou e viu que era verdade. Através dos leprosos, né, irmãos? Muitas vezes Deus, Ele quer usar uma pessoa bem simples, que as pessoas não dão nada. Os leprosos estavam lá fora da cidade porque não podia entrar na cidade. É assim que Deus age, na simplicidade, aleluia, glórias a Deus. E ali, irmãos, diz essa passagem que todos da cidade se converteram através desse grande milagre que teve através desse homem. E diz que ali, na cidade de Jope, havia também uma discípula de Jesus, uma discípula chamada Tabita. E essa mulher era muito bondosa, ela ajudava as viúvas, fazia roupa, túnicas, mas ela também adoeceu e morreu. E ali diz a passagem que todos
ouviram através desse grande milagre que Pedro tinha feito ali, Jesus Cristo tinha feito usando Pedro, mandaram chamar a Pedro. Ele estava perto, era uma cidade perto, né? Jope Palídia, era perto. Então mandaram chamar a Pedro e disse: Pedro, vem depressa e não demore. E ali Pedro veio rapidamente. Quando chegou, essa moça, Tabita, já estava morta. Estava morta no quarto, na parte de cima, diz a passagem. Aleluia. E ali Pedro, quando chegou às viúvas, mostrando as túnicas, diz a passagem, olha só como essa mulher era bondosa, era bem vista por todos. E as viúvas começaram chorando e mostrando a Pedro, olha só as túnicas que ela fazia para ajudar as viúvas. E Pedro, irmãos, ele aprendeu muito bem com Jesus. Pedro tinha aprendido com Jesus como fazia. Da mesma forma ali, né, irmãos? Da filha de Jairo, né? Pedro aprendeu da mesma forma. Falou: sai todos do quarto. E ali tirou todos, aquela multidão, aquelas pessoas que estavam chorando, que estavam ali com tristeza. Ele falou: a partir de agora, a alegria vai voltar para esse lar. Eu não quero ver tristeza, não quero choro aqui não. Vocês vão me atrapalhar. E tirou todas aquelas mulheres que estavam ali chorando, desesperada. Ele tirou e ali se ajoelhou e clamou ao Deus do céu, a Jesus Cristo, e chamou pelo nome daquela menina. Aleluia, glória a Deus. Diz, Pedro se ajoelhou, orou, então voltando para o corpo diz: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, assentou-se. E dando-lhe a mão, levantou e chamando os santos, chamou todos os crentes ali e entregou aos santos e às viúvas, diz a passagem. Então, irmãos, Pedro fazia muitos milagres. Jesus Cristo fazia milagres. Pedro era usado por Deus para operar ali grandes milagres. Diz uma passagem, né, irmãos, lá em Atos 12, que ali Herodes, ele começou a perseguir, né, os cristãos, logo matou a Tiago, irmão de João, e começou a perseguir todos, e também prendeu a Pedro, e ali diz a passagem, que Pedro estava preso ali, tinha muitos guardas ali, né, mas o povo, os santos, estavam orando em casa por Pedro. É o que nós temos que fazer, irmãos, orar um pelos outros. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que cessar a oração, temos que orar um pelos outros. Foi o que aquele povo estava fazendo por Pedro. Pedro estava ali, preso. Ele estava dormindo, estava tranquilo. Dormindo ali, diz a passagem que um anjo do Senhor esplandeceu uma grande luz e ali tocou em Pedro. Pedro pensou que estava vendo uma visão. Aleluia, glórias a Deus. E logo as cadeias saiu, né? Se abriu as cadeias, Pedro saiu para um lado, mas na frente já abriram outras e ele já estava na rua. E ele falou: isso não é uma visão, é real. Eu creio que ele se alegrou muito e disse, glorificou a Deus e disse: o anjo de Deus me livrou. E ali diz a passagem que quando Pedro chegou na casa,
todos estavam ali, né, trancados. Veio uma menina e Pedro batendo na porta. E a menina falou: Pedro está batendo na porta. Mas muitos duvidaram. Disse: não, pode ser o anjo de Pedro, mas Pedro não. Aleluia. E Pedro insistiu, bater na porta. Aleluia. E ali contou todos o que tinha acontecido, né? E todos creram. E Pedro saiu para outro lugar. Deus usava muito, né, irmãos, Pedro. Desde quando Jesus Cristo viu Pedro ali pescando, ele já sabia que Pedro seria um pescador de alma, um grande pescador de almas para Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Atos capítulo 3. E ali diz que ele sempre subia para a oração ali no templo, e ali tinha um homem coxo desde o ventre de sua mãe, sempre pedindo esmola. E quando Pedro e João subiu, também pediu para eles. Glória a Deus. Pediu uma esmola para Pedro e João. E diz a passagem que Pedro e João, fitando os olhos nele, diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ali aquele homem coxo levantou e começou a glorificar o nome do Senhor Jesus, e logo entrou ali no templo, né, irmãos? Glorificando e agradecendo aquele grande milagre. Aleluia, glórias a Deus. Mas ali alguns, né, começaram a perguntar, fazer pergunta, porque, irmãos, era sábado e não podia fazer milagre, né, ao visto dos judeus. Mas, irmãos, para fazer milagre é todos os dias, não importa se é sábado, se é domingo. Aleluia. Jesus sempre fazia os milagres no sábado só para confundir os judeus, só para ali envergonhar os judeus, que eles falaram que não podia fazer nada no sábado, mas Jesus sempre fazia muitos milagres no sábado. Aleluia. Para o nome do Senhor ser glorificado. Não importa se era sábado, se era qualquer dia da semana, o importante é o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, essa é uma passagem, né, sobre Enéas e a menina Tabita. Ela foi, né, irmãos, ali curada, foi ressuscitada, né, a Tabita, e Enéas foi curado da sua paralisia, diz a passagem. Tudo isso aconteceu para o nome do Senhor Jesus ser engrandecido através desses dois personagens que ali, né, irmãos, Enéas estava 8 anos, mas talvez ele estava ali porque o nome do Senhor Jesus tinha que ser glorificado, aleluia, tinha que ser exaltado. Muitas vezes você está esperando uma cura, esperando um milagre, esperando algo, mas é no tempo de Deus. O tempo de Deus não é como o nosso. Nós esperamos o nosso tempo, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, nós temos que esperar no Senhor Jesus, que é no tempo certo, é no tempo dele, que a nossa cura, aquilo que nós esperamos, vai chegar em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço essa rica oportunidade. Deus abençoe.